Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa quinta-feira, dia de muito calor na cidade de Marília. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia. Vamos falar também, claro, de Marília Atlético Clube, que treina visando o compromisso importante que vai ser realizado amanhã no Abreuzão diante do Fernandópolis. Fernandópolis que já está na cidade para esse compromisso de amanhã às 20 horas no Abreuzão. E você, nosso torcedor maquiano, tem o dever e o compromisso de comparecer em grande número no Abreuzão para levar a força ao time para esse acesso. É o jogo do acesso, né? O jogo se decide em 180 minutos, mas os primeiros 90 serão aqui em Marília e teremos que fazer a diferença aqui mesmo. Então, fique atento porque Marília Atlético Clube, o Jorge Luiz, está lá no Abreuzão nesse instante, colhendo as últimas informações para trazer para o torcedor o que há de mais novo, né, no campeonato que vai ser definido, como eu disse, já a partir de amanhã, tá certo? Então vamos comparecer no Abreuzão porque o Marília precisa de seu apoio. Vamos começar falando de seleção brasileira que jogou hoje pela manhã, né? Jogou hoje pela manhã enfrentando uma seleção, a seleção do Senegal, uma seleção africana. E o que mais deixa a gente, o torcedor, intrigado, é que a seleção pós-Copa América não vem decolando, infelizmente, né? O técnico Tite não está conseguindo fazer esse time andar. Para se ter uma ideia do, não vou dizer vexame, mas em 54 jogos já realizados pela seleção brasileira até hoje, contra todas as seleções africanas, o Brasil, até o jogo de hoje, tinha vencido 53 e uma derrota apenas, uma derrota para a seleção de Camarões, né, que teve aquele gol do Eto'o. Então, de 54 jogos, 53 vitórias e uma derrota. E agora esse empate contra a seleção do Senegal. Quer dizer, eu não sei não o Tite. Sinceramente, eu acho que ele não vai começar a aguentar a pressão daqui a pouco se o time continuar a não produzir o que deveria produzir. E hoje teve esse centésimo jogo do jogador Neymar, que também esteve apagadíssimo na partida, assim como toda a seleção, né? A seleção que empatou nesse amistoso é o terceiro jogo pós-Copa América. Quem se destacou mesmo na partida foi o craque da seleção africana, o Mané, né? Que foi o destaque do duelo, personagem ideal para que a web brincar com a seleção e ainda tirar onda com trocadilhos. Mané deu trabalho para o lado direito da seleção de Tite, especialmente para Daniel Alves, com driblões e arrancadas que inclusive culminaram em um pênalti. O camisa 10 do Senegal e do Liverpool foi um dos melhores do amistoso disputado em Singapura. E os internautas aproveitaram o gancho para gastar trocadilhos e memes com o nome do Mané, né? Então aproveitaram aí o Mané e já fizeram muitos trocadilhos com a seleção. Um deles disse assim: prometi que nunca mais seria Mané, mas fui Mané, né? Então, falando que o Daniel Alves vai sonhar com o Mané e tantos outros, né? Outros que vêm aí envolvendo a seleção brasileira que volta a jogar no final de semana com outra seleção africana. Então, Tite, abra o olho que a coisa não está muito boa para você, não. Se continuar
dessa forma, continuar dessa forma, a situação vai pegar para o seu lado. Também o Gabigol agora curte namorada, né? Agora que está por cima da carne seca, ele comentou um clique da ex-namorada dele, a Rafaela Santos, que é irmã do Neymar, né? Após especulações de que Rafaela Santos, a irmã do Neymar, estaria se aproximando do Gil Cebola, um dos melhores amigos do irmão, uma nova versão de amor surgiu e dessa vez um caso antigo. Após a irmã do craque compartilhar um clique onde aparece de moletom e meias com um visual bem despojado, Gabigol, ex-namorado da Ruiva, comentou o clique e recebeu uma chuva de likes, né? No comentário, o jogador apenas colocou um emoji de olhos apaixonados, mas isso foi o suficiente. Em menos de 1 hora, o comentário do atleta já tinha 1000 comentários, né? Para se ter uma ideia, a Rafaela, eu vou te contar também, hein? Gosta de um jogador de futebol. Namorou o Lucas Lima, aqui de Marília, namorou o Gabigol, agora estaria apaixonado pelo Gil Cebola, né? O Gil Cebola é o Cebolinha do Grêmio. Quer dizer, o negócio dela também é chuteira, né? Igual o do irmão, que é o jogador Neymar. Né? Mas saindo do tititi, né, das coisas que realmente que envolve o lado romântico do futebol, o Fluminense está minimizando mais uma polêmica envolvendo o jogador Ganso e o João Pedro, e que diz que se resolvem bem. A discussão entre o PH Ganso e o João Pedro foi motivo de comentários no empate sem gols entre Fluminense e Cruzeiro. O clube minimizou a questão, tratada como normal internamente e também pelo técnico Marcão, em coletiva após a partida. A dupla conversou de maneira tranquila no vestiário, sem rusgas. Experiente Ganso é uma das lideranças do elenco e querido pelos companheiros. O atacante de 18 anos, inclusive, é próximo ao meia e não se ofendeu com a discussão. Agora, o Ganso tem que tomar um calmante também, né? Brigou com o técnico Oliveira recentemente. Agora discute com o seu jogador, o seu parceiro de equipe. O que estaria acontecendo com o Ganso? Não se sabe, né? Por falar em Ganso, vamos falar da vitória do Santos também, né? O Santos que ontem bateu o Palmeiras. O Magrão quer que fala do Palmeiras. Não sei por que o Magrão quer que fala do Palmeiras, né? A verdade é que o Palmeiras foi derrotado pela primeira vez nas mãos de Mano Menezes, perdeu a segunda posição para o próprio Santos, que tem uma vitória a mais no campeonato, embora o mesmo número de pontos, mas a situação do Palmeiras vai ficando de forma delicada, porque o Flamengo, que joga daqui a pouco, joga essa noite, pode se distanciar mais 3 pontos, além dos 5 que já está, passaria a ter 8 pontos. E num campeonato tão disputado como esse, poderia realmente deixar a situação do time verde bem delicada. E o Santos dando a volta por cima, né? Depois de algumas apresentações irregulares, bateu o Palmeiras e, com isso, ainda sonha com o título desse campeonato. O São Paulo foi até a Bahia e, além de não vencer, está perdendo jogadores por contusão. Novamente o Pablo sentindo contusão, e a situação do tricolor não é das melhores. Mas, além de não vencer, teve muito problema ontem na Bahia, no jogo São Paulo e Bahia. 2 homens da Bamor, né, que é a torcida organizada do Bahia, foram detidos pelo BEP, que é Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos, da Polícia Militar na noite de ontem, após arremessarem artefatos caseiros explosivos contra torcedores do São Paulo, que estavam entrando na Arena Fonte Nova para acompanhar o jogo da 24ª rodada do Brasileirão. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, 6 pessoas ficaram feridas, entre elas crianças, e o caso foi registrado na Delegacia
localizado dentro da arena, às 19 horas e 21 minutos, já que o jogo teve início às 21 horas e terminou com um empate de 0-0. Já de acordo com profissionais da saúde que participaram do atendimento às vítimas, todos foram medicados e liberados para assistir à partida. Na manhã de hoje, o Bahia lamentou o episódio de violência e informou que abriu procedimentos administrativos para identificar os envolvidos, tá certo? Nós vamos indo para o primeiro intervalo comercial. O Jorge Luiz já está chegando em nossos estúdios para falarmos as novidades do Alves Celeste, que treinou ontem à noite, vai treinar daqui a pouquinho e, obviamente, que tem esse compromisso dificílimo contra o FPC amanhã às 8 da noite, aqui no Abreuzão. Intervalo comercial e voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos
Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e ao meu lado já o Jorge Luiz para falar do Marília Atlético Clube, já que ele esteve lá no Abreuzão e eu já queria ser o primeiro destaque, Jorge. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Daqui a pouco começa o último treino antes desse primeiro jogo decisivo contra o Fernandópolis, sexta-feira às 8 da noite no estádio Bento de Abreu. Marília praticamente pronto e definido, Ronaldo. Até porque o Ebert, volante, que é a única dúvida dessa equipe titular, treinou normalmente hoje e se nada acontecer ontem, né? E se nada acontecer no trabalho de hoje, será o titular, o mesmo time que iniciou o jogo contra o São José na vitória por 2-0 no estádio Bento de Abreu. Temos entrevistas no programa de hoje, trazendo alguns números interessantes sobre esses confrontos, MAC e Fernandópolis, né? O Marília, que também, além de estar invicto no Bento de Abreu, já há 5 jogos não toma gol em casa, então temos alguns números para tratar aqui. E também no programa de hoje, Ronaldo, muitas informações a respeito do adversário, o Fernandópolis. Eu não sei se você sabia, Ronaldo, mas o Fernandópolis está com 2 meses de salários atrasados. Só 2 meses? Eu achei até que era mais. Tá? Já foi mais, né? Nesse momento, 2 meses. E a informação que eu tenho, até conversando com membros da imprensa lá de Fernandópolis, é que ficou acordado que na segunda-feira os atletas vão receber todos os atrasados, todos, na segunda-feira. Então a gente pode até discutir essa questão aí, desse atraso no salário, se pode interferir nesse primeiro jogo. Eu particularmente acho que não, mas acho que é uma discussão que a gente pode abrir até para os nossos amigos aqui, os internautas, e também já o provável time do Fernandópolis com 3 desfalques, 2 titulares e ainda uma dúvida na lateral esquerda pelo treinador Júnior Paulista. Então, muitas informações também no programa de hoje do Fernandópolis, desse adversário do Alves Celeste. Só aproveitar, Ronaldo, mandar os abraços aqui para o pessoal que já nos acompanha via Facebook, para o Claudeir Dias, está dando Jorge Ronaldo boa noite, o Walter Camilo 10, lá massoterapeuta do Marília. Com ele, gente boa demais, o Camilo. Ele está dizendo aqui, aqui Camilo 10, obrigado pela ajuda. Está dizendo a você, Ronaldo, ontem, né? Você esteve com os atletas. O Robson Vitoriano também está dando boa noite. O Gustavo Abreu, né? A Natasha e o Gustavo Abreu, boa noite. Também o Rodrigo Leme, Assisense, agora é MAC, né? Lá de Assis, torcendo para o MAC. Obrigado, viu, Rodrigo? Leone, aliás. Leone, pela audiência. Também o Zé Gonçalves Unamem, né, conosco, o João Vitor dos Santos Abraão, obrigado João Vitor, Wilson Miranda, pai do zagueiro Brunão, Nilton Alves Teixeira, o Niltinho lá do MAC também, sempre nos vendo aqui via Facebook, obrigado Niltinho, o Elinho Bissoli e também o Eduardo Rojo, agradecendo a audiência aqui via Facebook, Ronaldo. Sim, Jorge, ontem, a hora que acabou o programa aqui, eu estive batendo um papo com todos os jogadores do Marília, que ia começar a atividade. Eu não sei, Jorge, antes de eu falar do que eu estive lá fazendo também, porque eles já estão lá num pré-aquecimento, por exemplo? Sim. Então, porque eu cheguei lá por volta de 19h30 e eles estavam aquecendo ainda. Demora, Ronaldo. O costume até mesmo do trabalho do Ricardo Costa a apresentação, por exemplo, quando é no período da tarde, às 3 horas a apresentação. Mas o treino mesmo de fato vai começar depois das 4 apenas. O treino de fato, né? Tem ainda o aquecimento, os jogadores chegam, é uma metodologia de trabalho do Ricardo, né? A gente não está muito acostumado, geralmente quando se está marcada a apresentação para um determinado horário, o jogador já chega rapidamente, já se troca e já vai para aquecer, né? Mas o Ricardo tem esse estilo de trabalho, então por isso que muitas vezes a gente fala aqui, ó, a apresentação começou agora no Abreuzão, 6 horas, mas o treino de fato deve começar só depois das 7. Então realmente não é imediata a coisa no momento da apresentação dos jogadores. Uhum. E ontem, quando saiu daqui, como eu estava dizendo, eu fui revelar aos jogadores que através de alguns patrocinadores que ainda estão sob sigilo, que a gente vai dizer aqui, Jorge, nós conseguimos uma premiação razoável, não é nada lá astronômica, né? Mas que talvez seja inédita nas TVs, nas emissoras de Marília, na imprensa local, premiar os jogadores aí pelo eventual acesso. Então, nós vamos eleger amanhã, por uma premiação, o melhor jogador em campo amanhã. Iremos eleger o melhor jogador em campo no jogo contra o Fernandópolis, lá em Fernandópolis. Também iremos premiar o jogador mais regular nas 2 partidas. O melhor atleta somando os 2 jogos. E também nós vamos perguntar para os internautas, após as 2 partidas, quem é um jogador que merecia também
um prêmio semelhante a eles, que eles sabem qual que é o valor. É um valor legal, por sinal. Sim. Né? É um valor legal que a gente conseguiu para incentivar ainda mais os jogadores. Claro que eles não precisam desse incentivo, Jorge, porque eles estão mais do que motivados, porque vão ficar marcados na história do futebol paulista, vão ficar marcados na história do futebol marilhense, do MAC, e a maioria deles, obviamente, com acesso, vai continuar trabalhando aqui já direto, como na Série A3. Né? Na Série A3, exatamente. Então, motivado, eles já estão bastante. É por isso que a gente espera aí também a presença do torcedor, que vai realmente prestigiar esse MAC amanhã. E o Elinho Bissoli está perguntando aqui, ó, sabe alguma coisa sobre bicho? Né? Com certeza, né? A premiação. A diretoria do MAC também tem a sua premiação, né? Os valores não foram revelados, mas obviamente que também há Todos bicho, os né? 4 têm. Sim. Isso é óbvio, né? Tá uma premiação para avançar para a final e, consequentemente, conquistar o acesso. Né? O Gilmar Mirandinha Fernandes está dizendo aqui, ó, boa noite, vai ser 3-0 para o MAC contra o Fernandópolis. Que assim seja. Que assim seja. Se for um placar como esse, praticamente definido para o duelo da volta. Sim, mas eu acho um equilíbrio muito maior, ainda mais pela campanha das duas equipes, né? Mas vamos aguardar, quem sabe, né? Os deuses do futebol, como muita gente gosta de dizer, né? Os deuses do futebol não possam estar olhando aí para o Marília nesse jogo de semifinal, porque a gente sabe muito bem. Claro que o Fernandópolis também quer esse acesso, é um objetivo do clube, mas a gente já comentou aqui muitas vezes, para o Marília não dá para ficar mais um ano na Bezinha. Não dá, não. O clube da camisa do Alves Celeste pode se tornar futuramente, se isso acontecer, se caso não conquistar o acesso, pode se tornar um América de Rio Preto, né, que já está, se não me engano, pela 3ª ou 4ª temporada consecutiva e com problemas seríssimos. Agora tem o Grêmio Catanduvense também, né, que acabou dando WO nos jogos da 3ª fase. O ano que vem não vai poder disputar uma competição profissional, quer dizer, pode correr o risco aí de entrar em extinção. Então, para o MAC é muito importante o retorno. Igual você divulgou hoje via Jornal da Manhã, Jorge, a relação da Francana, que está devendo R$150 mil. Né? Antecipou muitos jogadores patrocinadores, também fez empréstimos. Os jogadores ainda não receberam na Francana e já estão falando em mais garotada no ano que vem, ou seja, é um time fadado aí já e ao esquecimento também. Difícil, porque a Francana ela caiu em 2015, Ronaldo, da Série A3 para a Bezinha. 2016 ela não disputou, 2017, 2018 ela bateu na trave para conquistar o acesso, chegou até a 3ª fase e esse ano não podia passar batido mais uma temporada se não conquistar o acesso. E agora não conquistou novamente e realmente para a temporada seguinte ainda é um mistério o que vai acontecer com o Clube de Franca, uma das camisas também tradicionais do futebol paulista. Ok, Jorge, vamos na sequência aí com o nosso Alves Celeste, Jorge. O Newton Alves Teixeira, o Nilton está dizendo, Max está perto do acesso, vamos lotar o Abreuzão. Inclusive os ingressos já estão sendo vendidos desde ontem, lá no estádio Bento de Abreu. Inclusive, Ronaldo, quem encontrei agora no Bento de Abreu lá, comprando ingresso, Dr. Fábio Vilaça Guimarães Filho, estava lá. Esse é fiel. Estava lá, ele falou, Jorge, eu não vou estar viajando, né, esse final de semana, quero assistir a partida. E foi lá, pagou o seu ingresso, comprou para assistir o jogo do MAC. Os ingressos estão sendo vendidos, né, foram vendidos hoje desde as 8 horas da manhã até agora no final da tarde, né? Então, para quem foi comprar os ingressos, a procura tem sido grande, né? O próprio Carlão Búlio Fonseca, grande Carlão, nos acompanhando também, disse que realmente a procura foi muito grande e eu espero que pelo menos, Ronaldo, pelo menos umas 4 mil pessoas estejam presentes para o jogo de amanhã. Tivemos 2.200 e alguma coisa no jogo contra o Fernandópolis, pagantes, e eu espero que pelo menos 4 mil pessoas compareçam aí ao Bento de Abreu para o duelo de amanhã contra o Fernandópolis, porque, como a gente sempre diz, né, faltam apenas 2 jogos para o acesso. Olha, Jorge, eu dei uma cobrada também nessa semana em relação ao Conselho Deliberativo do MAC. Porque tem muita gente lá que gosta muito de aparecer, não, eu sou conselheiro, tal, mas se falar para pôr mão no bolso um pouquinho para ajudar, todo mundo sai, todo mundo não. Algumas exceções acabam saindo correndo. Então eu vou dizer aqui, Jorge, vou elencar quem que é o Conselho Deliberativo do MAC, que poderia, é como eu disse, não precisa pôr a mão no bolso, faça igual nós fizemos aqui, chega num amigo, num empresário e peça alguma ajuda para
para ir engrossando o caldo aí de premiação dos jogadores. Conselho Deliberativo do MAC. Alexandre Sala, advogado. Alisson Alex de Souza, assessor do governo. Que é o vice-presidente. O Sojinha, né? Sojinha também é conselheiro do Marília Atlético Clube. O Ica, o Abdala. Ica. Ele tem muito dinheiro, o Ica, você quer saber? Eu sei que ele tem embaixo do colchão dele, pôr a mão no bolso aí também, né, Ica? Pôr a mão no bolso. Não é só ela pegar abacate, não, hein? Não é só o abacate, não, é no dinheiro também. O Arquibaldo Eustáquio, o Bado, né? Pai do técnico Daniel Sabino. Que é representante comercial. O Claudinho Pinhagóis, que é delegado aposentado. O Cristiano Gonçalves, o Crisão. Que está nos assistindo. Agora o Crisão já não é mais, né, Ronaldo? Não é mais? Não é mais conselheiro. Não é mais. Pensei que ele tinha saído ele já entregou a carta de renúncia dele no começo de julho. Nem conselheiro ele é mais. Então tá. Então tira o Crisão dessa. O Daniel Alonso, prefeito, que é o presidente do clube, que está, claro, correndo atrás de dinheiro. O Edson Rodrigues, doutor Edson Rodrigues, que é anestesista. O Eduardo Nascimento, que é secretário de esportes e vice-presidente. O Eduardo Tassinari, né, que é empresário. O Gervásio Ferreira de Melo, que é comerciante. Jair Cândido da Silva, que é vice-presidente do conselho. É o Jairzinho do Silva. Vice ou ele é presidente agora, Jorge? Ele agora está como presidente. Como presidente, né? O Márcio Augusto Espósito, chefe de gabinete. O Paulo Roberto Amado, que é engenheiro civil. O Roberto Acácio de Oliveiros, que é empresário. O Valdecir Fogaça, que é presidente da Indurb. O Walter Cavina, empresário, Vinícius Rezende, advogado, e o Wilson Gino, dentista. Tá certo? Então, pessoal, vamos atrás de alguns amigos. Se não quiser pôr a mão no bolso, vai atrás de uns amigos, vamos ajudar aí, porque essa moçada aí merece, e a cidade merece esse acesso, né, Jorge? Sim, aproveita. Ainda mais está fazendo 80 anos, né? Marília no seu ano 80, então é uma 90, boa. né? 90 anos. 90, Jorge? 90, 90 anos. 90 tá anos certo, já 90 anos. 90 anos. Vou aproveitar para mandar um abraço para o Fernando, goleiro aqui, pelo menos o nome dele aqui no Facebook, Fernando Goleiro. Obrigado, Fernando, pela audiência. A Sônia Aureliano e Marcos. Quanto está custando os ingressos? Por favor, alguém pode me informar? Então, ingresso promocional, todos os ingressos estão sendo vendidos a preço de meia entrada, nos 3 setores. Então, na geral, você vai pagar R$10, né, geral e tobogã. Na arquibancada coberta 15 e na cadeira cativa 25, tá certo? Então, os preços dos ingressos para o jogo amanhã, MAC e Fernandópolis, no Bento de Abreu. O Mário Rui Andrade de Moura nos acompanhando também, o Alexandre Lopes e o Namen está dizendo aqui, Ronaldo. Ele falou, Ronaldo, vai subir 3 times, isso, né? Procede, porque o Bragantino unificou com outro time, é isso? Por enquanto ainda não tem nada oficial, viu, Namen? Existe essa possibilidade, mas a federação ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas pode sim haver uma terceira vaga, mas isso só depois do congresso técnico das séries A1, A2 e A3, que vão acontecer ainda esse mês. Então, nas próximas semanas, talvez a gente já tenha uma definição oficial da federação sobre esse caso, mas ainda não é algo certo. O Gustavo Abreu, né, está falando que o Ganso está forçando uma saída do Fluminense, foi o que eu citei no primeiro bloco também, viu, Jorge? E o pessoal todo assistindo, acompanhando via Facebook aí, a gente agradece essa audiência também. Bruno Pereira também aqui conosco, obrigado pela audiência. Vamos então ao nosso primeiro entrevistado, Ronaldo, o lateral direito Matheus Mima, né? O Mima que vem muitas vezes diversificando a titularidade com o Rafael, que é zagueiro, vem às vezes improvisado como lateral direito, mas nesses 2 jogos do mata-mata contra o São José foi titular. E, pelo que a gente apurou, também será titular contra a equipe do Fernandópolis no jogo de amanhã. E ele fala sobre essa partida. Boa noite, Mima. Boa noite a todos aí. Então, a gente está muito confiante nesse acesso aí nosso. O grupo todo, né, tem uns que tá voltando de lesão, não sabe se vai jogar, o Herbert, né? Então, mas quem for jogar, né, tá preparado aí para esse jogo. Vai ser muito importante dentro de casa. Bom, uma partida contra o Fernandópolis, o Marília está invicto no Bento de Abreu, 7 vitórias e 5 empates, e vai enfrentar um adversário que só perdeu 2 vezes, né, na competição. Parada dura para esse compromisso de sexta, né? Sim, agora a gente não pode ficar escolhendo o adversário também, a gente sabe que o jogo vai ser muito difícil, eles perderam pouco também, né? Como a gente, né, perdeu 3, eu acho, no campeonato todo.
Mas a gente está bastante confiante mesmo que esse acesso vai vir para a Marília. Nos confrontos históricos MAC e Fernandópolis, um equilíbrio muito grande. 16 partidas, 5 vitórias para cada lado e 6 empates. Esse tirateima será quebrado aqui na sexta-feira, meu? Sim, com certeza. A gente vai buscar isso, né? Pra gente conseguir um bom resultado aqui dentro de casa, para chegar lá em Fernandópolis, tranquilo também. Só precisar de um empate, de um resultado favorável a nós lá. E como parar o artilheiro do campeonato, o Murilo, que tem 15 gols na competição? Sim, a defesa aí tá vindo fazer um campeonato bom. Acho que daí não vai ser nada demais também pra gente, não. Jorge, hoje, quando eu falei também de eventuais jogadores que devem ficar para 3, o Mima é um forte candidato a ficar, né? Acho que vários daí, né? Sim, vários. Eu acho que até cabe aí, depois desses 2 confrontos com o Fernandópolis, se Deus quiser o MAC vai avançar, a gente já pode até mesmo fazer aí, nós mesmos, né? Uma lista das nossas preferências, né? Para que permaneça para a Série A3. Mas eu acho que é bom a gente esperar primeiro, não vamos ficar fazendo isso agora se o time ainda não conquistou o acesso, né? O pessoal está muito otimista aqui pro resultado do jogo de amanhã, Ronaldo. Bruno Pereira está dizendo que amanhã MAC 4-0 no Fernandópolis, hein? O pessoal bem otimista. Tá otimista. O Leonardo Marques está dizendo que vai ser 2-0. Quem também nos acompanha é o Alex Vasconcelos. O Leonardo Marques está respondendo aqui a pessoa que entrou em contato perguntando o valor dos ingressos. A gente informou aqui também, mas reiterado aqui no Facebook também, para geral, valor de R$10. O Moisés Amarim Sá também acompanhando o nosso programa. Tá certo, Jorge. Nós estamos já quase no finzinho desse bloco. E no próximo bloco a gente vai falar o provável time do Marília. Você tem o provável time do Fernandópolis? Tem do Fernandópolis também, Ronaldo. Já tem aí pelo menos uma prévia do que deve escalar o técnico Júnior Paulista, que tem 3 desfalques para a partida, sendo 2 titulares, né? E vários jogadores pendurados também. A exemplo do Marília, vários com 2 cartões amarelos. E já saiu a arbitragem também? Já saiu também, Ronaldo. Um árbitro que inclusive trabalhou num jogo do MAC no início da 3ª fase, naquela derrota de 1-0 para o Catanduva, lá em Catanduva. Humberto José Júnior será o árbitro da partida. A gente vai falar mais sobre ele, sobre o currículo dele, principalmente nos jogos realizados nessa temporada de 2019. Tudo isso vocês vão acompanhar depois do intervalo comercial, mandando um abraço também para o Jaime. Será que o Jaime já está em Marília, Jaime? O Jaime viaja mais que bucheiro, vou te contar, viu? Leonardo Marques, como parar Murilo? Quebrando? Murilo, que é o artilheiro do Fernandópolis com 15 gols, e a gente vai falar sobre esse jogador também. Mas não é tudo isso também, né? Murilo. Jogou com o Mikael na base do São Paulo, viu, Ronaldo? Inclusive uma entrevista com o Mikael para amanhã, ele fala desse contato que ele teve com o Murilo na base e disse que ele sempre fez muitos gols. E um abraço também para o Vinícius Ferreira. Voltamos depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá para ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo.
Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Vamos mandando um abraço aqui para o José Reinaldo. Ele está falando que o MAC amanhã vence por 2-0. Vamos subir MAC. O Jaime está falando que está na terrinha, já de volta. Um abraço, Jaime, a gente se vê à noite. O Oswaldo Jacob está nos assistindo, o Gilmar Dudu Martins. Amanhã estaremos lá com certeza no Abreuzão, né? Então, um abraço a ele também, Jorge. Mandar um abraço para o Rodrigo Ortega, também diretor da equipe do Assisense, né? Também já trabalhou muito tempo no MAC, acompanhando o nosso programa. Obrigado, Ortega, pela audiência. Informações primeiro do MAC ou do Fernandópolis? Fernandópolis, né? Fernandópolis. Jorge? Então vamos lá, Ronaldo. Conversei com um integrante da imprensa lá de Fernandópolis para saber as informações do adversário, do Marília amanhã. E as notícias lá, Ronaldo, principalmente na questão extra-campo, não são boas, porque os times estão há 2 meses sem receber salários. A gente já, até no começo da competição, acho que ainda na primeira fase, né, Ronaldo? A gente até mostrou uma matéria que o Fernandópolis, na ocasião, estava 3 meses sem receber. Mesmo assim, a diretoria foi dando o seu jeito, pagando daqui, dali, e nesse momento 2 meses de salários atrasados. E a informação até que esse integrante da imprensa me disse é que tudo será sanado pela diretoria na próxima segunda-feira. Ou seja, os jogadores vão entrar em campo amanhã contra o MAC, ainda com 2 meses de salários atrasados. Essa é a informação, pelo menos fora de campo, né? Delegação que viajou, saiu lá de Fernandópolis às 3 horas da tarde, né? Não sabemos se vai ficar em Marília ou se vai ficar numa outra cidade da região, mas saiu 3 horas, já deve estar para chegar aí mais ou menos 4 horas, né? De ônibus, né? São quase 300 quilômetros. De ônibus, tudo mais, acredito que umas 4 horas já devem estar para chegar aqui na cidade ou algum município próximo aqui de Marília para o jogo de amanhã. O técnico Júnior Paulista... Você falou do time, Jorge, em relação aos salários, eu tive a informação, porque eles vão ter também o futebol sustentável no jogo contra o MAC. Sim. E eles conseguiram aumentar essa cota de 2 mil ingressos para 3 mil, né? De troca por 2 garrafas PET por um ingresso. Então serão 3 mil ingressos. O que eles vão fazer com isso, Jorge? Segundo a informação que eu tenho também de bastidores. Um empresário da cidade vai bancar o dinheiro desses 3 mil sustentáveis, que seria 15 mil reais? É R$5 cada ingresso. Né? 3 aí, 5, 15. Sim, isso.
Então, esses 15 mil, o empresário vai dar os 15 mil reais para pagar aí... Antecipado, né? Antecipado, e no dia que tiver a troca, que o Futebol Sustentável repassar... A federação encaminhar para o clube repassa para o empresário. Exatamente. Existe essa possibilidade também. E eu quero dizer também que, no mínimo, 3 mil torcedores vai ter lá. Quer dizer, sim. Mas vai ter muito mais que a gente sabe. Então, é esse muito mais que a gente quer aqui amanhã. Até porque também. teremos muitos maquianos lá também, né? Por isso que a gente acha que vai ter muito mais lá também, não só pelo fato do torcedor local. Tem gente de Fernandópolis aqui também, Jorge. Sim, como a gente espera também que eles venham para cá. Bom, Ronaldo, só antes de falar do adversário do Marília, do time, o Moisés Amarinçá está dizendo: boa noite, Jorge e Ronaldo. Time que atingir o seu objetivo não pode temer nada e ir para cima, só parar após o 7-0. Tá? O Marins aqui, o Moisés está extremamente otimista, hein? Obrigado, viu? Agora aqui também tem o Geraldo Carvalheiro, obrigado pela audiência, está dizendo, tem que fazer o placar aqui, porque lá será pedreiro, o MAC precisa fazer o melhor jogo do ano na sexta-feira, acho que fará, é o que a gente espera também, que o Marília pelo menos saia do Bento de Abreu com uma vitória, pode ser apenas por um gol de diferença, mas que tenha essa vantagem de jogar pelo empate no duelo da volta lá em Fernandópolis. Nosso amigo de imprensa Luiz Carlos Júnior também acompanhando nosso programa, na audiência. Jorge Ronaldo, obrigado Luiz pela audiência. Meu amigo Gessé Bruno, vai ser 3-0 para o MAC amanhã, pessoal bastante confiante. Mais algum abraço antes de eu continuar o noticiário, Ronaldo? Pode continuar. Bom, vamos lá, Ronaldo. Fernandópolis. O Ednelson Cunha também, companheiro de grande Ednelson. Obrigado, Ednelson, pela audiência. Bom, Ronaldo, sobre o Fernandópolis, né? Conversando com amigos lá da imprensa local, são 3 desfalques certos, que a gente já sabia. O lateral direito, Bit, recebeu o 3º cartão amarelo na vitória de 3-0 sobre o Rio Branco. E o atacante João Lucas, titular também da equipe, foi expulso, além do meia Danilo, que saiu do banco de reservas. Então são 3 desfalques certos, 2 titulares da equipe. Para a partida contra o Marília, o provável substituto do Bit na lateral direita é o volante, aliás, é o meia Matheus Alcântara, porque eles não têm um lateral de ofício na reserva. Eles tinham até a segunda fase, Ronaldo, só que o baiano, que vinha alternando aí a titularidade com o Bit, ele teve alguns problemas particulares e pediu para deixar a agremiação. Então eles não têm um outro lateral de ofício. Há possibilidade então de jogar ou com o Matheus Alcântara, que inclusive fez um dos gols da vitória por 3-0 contra o Rio Branco, ou também atuar com o zagueiro Gutenberg, que joga na zaga, mas também joga de volante. Então são essas 2 possibilidades. Joga de volante ou joga de lateral, Jorge? Aliás, joga de zagueiro e joga de volante. Então há a possibilidade de ele jogar como lateral direito por não ter um jogador de ofício. Então ou o Matheus Alcântara ou o Gutenberg. Na lateral esquerda, Ronaldo, o Matheus Augusto foi titular contra o Rio Branco na vitória por 3-0, só que no jogo de ida o Carioca foi o titular da posição, até porque o Carioca é o titular absoluto dessa posição. Só que ele se machucou, teve uma lesão muscular, não jogou a última partida. A gente não tem a informação se ele viajou ou não com a delegação para cá, mas está então nessa dúvida. Se ele tiver condições, provavelmente será o titular e o Matheus Augusto, então, iria para o banco de reservas. Aí o meio-campo, Ronaldo, pelas informações, seria Jackson, o Gutenberg, que já deve mesmo jogar ou como lateral ou como volante, e aí o Gutenberg atuaria ou ele ou o atacante Júnior Bala. Por que o Júnior Bala, Ronaldo? Porque com o João Lucas recebeu o cartão vermelho, está expulso, era um dos 3 atacantes da equipe. O que o técnico Júnior Paulista pode fazer é adiantar o meia Thalisson para jogar como um dos 3 atacantes pelos lados. Mas eles vão vir com 3 atacantes, Jorge? Na verdade, Ronaldo, como sempre o MAC joga dentro e fora de casa, 3 atacantes. O MAC sim, mas estou falando do Fernandópolis. Sim, 3 atacantes, acho que até uma formação, para mim até de certa maneira normal, viu, Ronaldo? Agora, o que está pegando aí é essa questão do meio campo, porque o Jackson é volante, o Gutenberg também, e o Vitinho, que foi o segundo volante no jogo contra o Rio Branco, pode ser uma espécie de meia para o Thalisson, que foi meia contra o Rio Branco, atuar como um atacante ao lado do Murilo, que é o artilheiro do campeonato com 15 gols, e o Gildo. Então, esse é o provável time então do Fernandópolis, com Gabriel no gol, Matheus Alcântara na lateral direita, Félix e Felipe a dupla de zaga, Matheus Augusto ou Carioca na lateral esquerda. Aí meio campo, Jackson, Gutenberg ou Júnior Bala e Vitinho, Thalisson, Murilo e Gildo. Esse é o provável time no técnico
Júnior Paulista para a partida. Algo a comentar antes de mais informações? Pelo jeito que você está me falando aí, o canal do MAC é jogar pelo lado esquerdo do campo, né? Porque se vai estar improvisado o lateral direito, é forçar a situação por ali, né? Porque não é ninguém de ofício ali, né? Então, é que o MAC também já teve um jogador improvisado como lateral direito, o Rafael, e nem por isso era uma avenida para a equipe, né? Então, acho que esse é um desfalque importante, até para você não ter o lateral beat, que vem sendo o único da posição. Isso acaba, de certa maneira, mexendo um pouco com a questão tática da equipe, mas o que vai ficar bem claro também é que, possivelmente, quem for escalado para a posição não deve ter muita liberdade para subir, para ajudar a ficar mais como um marcador do que propriamente como um apoiador. Mas só amanhã, de fato, a gente vai saber a escalação do técnico Júnior Paulista. O Fernandópolis, como visitante nessa Bezinha, em 13 partidas tem 6 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas, sendo que uma das derrotas foi por WO, ainda na primeira fase, quando teve um problema com o seu ônibus no jogo contra o Tupã e acabou então perdendo de WO por 3-0. Só que as duas últimas derrotas, as duas outras derrotas como visitante foram nos 2 últimos jogos. Perdeu lá em Americana para o Rio Branco e também, aliás, na penúltima rodada da terceira fase, perdeu para o São José lá em São José dos Campos. Perdeu por quanto, Jorge? Perdeu por 1-0 para o São José e perdeu de 2-1 para o Rio Branco, né? Quer dizer, eles não perdem por mais de 1 gol de diferença. É um time que toma poucos gols, esse time do Fernandópolis, como eu disse, né, tem o artilheiro Murilo que voltou a defender o time do Fernandópolis no jogo do 3-0 contra o Rio Branco. Só que ele ficou, Ronaldo, as 2 últimas rodadas fora, né, a anterior a essa, fora da equipe, porque o contrato dele havia acabado no meio da competição e aí houve um certo imbróglio para a renovação desse contrato. Ele queria receber um pouco mais, o Fernandópolis recuou um pouco, mas acabou havendo o acerto para que ele permanecesse e jogasse essa reta final aí, principalmente esses 2 jogos que valem um acesso para o clube da casa. Então, esse é o Fernandópolis, Ronaldo, que nos confrontos históricos contra o MAC, e ontem a gente destacou aqui, são 16 entre Marília e Fernandópolis ao longo de toda a história, e o equilíbrio já não só nesse jogo esse jogo que já começa amanhã, mas também nos confrontos. Desses 16 jogos, 5 vitórias para cada lado e 6 empates. E no Bento de Abreu, o Fernandópolis já venceu o MAC 2 vezes em 6 jogos realizados, né? O MAC tem 4 vitórias, aliás, são 8 jogos no Bento de Abreu, entre MAC e Fernandópolis, com 4 vitórias do Marília, 2 empates e 2 vitórias do Fernandópolis. E ontem aqui a gente destacou que uma dessas derrotas culminou justamente no rebaixamento do MAC em 1996 na Série A3. Faltavam 4 rodadas para o final da competição. O MAC perdeu de 1-0 para o Fernandópolis e foi matematicamente rebaixado para a Bezinha. Então, trazendo aqui alguns números desse Fernandópolis, adversário de amanhã do Albi Celeste. Vamos esperar que o Marília confirme esse favoritismo aqui no Abreuzão e a gente possa dar o troco lá depois em Fernandópolis também, né, Jorge? Já que eles rebaixaram o MAC uma vez, a gente não vai rebaixá-los, mas vai manter onde eles estão. E os 2 times chegam para essa fase semifinal invictos em casa, né? O MAC não perdeu no Bento de Abreu, são 7 vitórias e 5 empates, e o Fernandópolis, Ronaldo, em 13 jogos, 9 vitórias e 4 empates. Então, esses 2 times como mandantes são muito fortes, por isso da importância do Marília fazer um bom resultado nesse jogo de ida, até porque o Fernandópolis, além de decidir em casa, tem a vantagem de jogar por 2 empates. Tá certo. Só dar um alô aqui para os nossos internautas. Chegou o convidado do Zé Henrique aqui. O convidado do Zé Henrique já está aqui já também. Está aqui, já chegou. O Hélio Bissoli está falando, Jorge, onde o Ronaldo esconde na Abreuzão durante o jogo, a gente só vê ele chegar depois some. Fica falando isso aí para minha mulher que ela vai acreditar. Não consegui fazer ele pagar uma pipoca ainda. Amanhã ele não escapa. Amanhã eu vou estar, inclusive, com segurança, pode ter certeza. O Eduardo Nascimento, que é o vice-presidente de Direito do Marília e presidente de fato, está nos acompanhando. O Tommy Santos está falando boa noite a todos, estou acompanhando o programa aqui de Fernandópolis. Já esteve ontem conosco também, acompanhando via Facebook. Obrigado pela audiência, viu, Tony? O Rauli Silva está dando boa noite, amanhã é dia de festa, Mancha Azul.
O Guilherme Maia, Tá aqui, não conheço o Guilherme Maia. Quem que é Guilherme Maia? Guilherme Daqui a pouco Maia a gente tá vai nos apresentar ele para acompanhando. todo mundo aqui. O Eduardo Rojo também, o Eric Antônio, eu já participei de um campeonato pela Escolinha Expressinho Santa Fé, lá em Fernandópolis, onde fomos campeões. Vai ser no mesmo estádio, porém lá o estádio é um caldeirão. Muito bom jogar lá. O Wagner Evangelista falando, boa noite, amigos, parabéns pelo programa. Amanhã é dia de carimbar o acesso. Vamos para cima, Mark. A Priscila Mello vai com tudo, Mark. Breno, meu filho, arrasa como sempre. Te amamos muito. Rio de Janeiro está com você e seu time amanhã na torcida. Obrigado, viu, Priscila? A mãe do Breno, Jorge. Mãe do Breno, né? Mãe Ontem do foi a Breno. avó dela que participou com a gente, agora a mãe do Breno, toda a família. Obrigado pela audiência. É claro que a gente deseja também boa sorte a todos os maquianos para o jogo de amanhã. E o Eric Antônio está falando assim, ó, corrigindo, muito difícil. Jogo muito difícil lá, né? Exatamente. Vamos apresentar nosso convidado, Ronaldo, que chegou. Só temos 4 minutos aí, né, E temos Jorge? Bom, deixa eu deixar a entrevista para amanhã, então. Vamos deixar essa entrevista do Ebert para amanhã, já que temos um outro reforço aqui no... Reforço de peso ainda, Reforço aqui no programa, né? Chegou cedo para o programa do Zé Henrique, ele tá mas a gente vai dar o boa noite aqui. Tudo bom, Guilherme? Tudo bom, boa noite para você, Jorge, para o Ronaldo. Rapaz, eu cheguei ontem em Marília, já vou embora amanhã de manhã, mas onde eu vou as pessoas ficam me segurando. Falam, não, fica mais, come um bolo, tome um café. E você vai comendo, com comida, né? com comida, comida. Mas eu vim aqui principalmente para ver vocês, ver o pessoal que acompanha o programa, dizer que eu sempre acompanho no Facebook. Aliás, estava vindo para cá assistindo, a audiência no Facebook é muito legal, na TV também. E dizer, Jorge, Ronaldo, amigos que acompanham, que eu estou preocupado, viu? Estou preocupado com esse duelo contra o Fernandópolis. Fernandópolis joga por 2 resultados iguais, mas estamos confiantes aí na classificação do MAC, no acesso do Marília. 2-0 meu palpite para o jogo amanhã, e acho que para ser um bom resultado o MAC precisa ganhar por 2 gols de diferença, pelo menos, porque se ganha por 1 gol é muito perigoso, você pode perder por 1-0 na volta, pelo menos 2 gols de diferença para ser um resultado legal para o MAC amanhã. Você viu como consegue segurar o Guilherme, Jorge? Com comida. Com comida. Com comida que segura ele. Da próxima vez você fala, ó, vai ter comida lá, ele vai chegar rapidinho. É 4h30 eu tô aqui. Vai ter comida, é verdade, Ronaldo. Só para terminar a informação do Marília, então, para o Guilherme comentar mais um pouquinho sobre esse jogo. O Marília, então, está já nesse momento, já os jogadores se apresentaram para o último trabalho. E pelo que a gente soube, o Ebert vai mesmo para a partida. Isso é bom. Ele que já entrou contra o São José, estava com uma lesão na coxa, foi substituído no começo do segundo tempo, até porque o jogo já estava resolvido, e vai para a partida também contra o Fernandópolis, a não ser que algo aconteça no trabalho de hoje. Então, Marília é o mesmo contra o São José, com Geilson no gol, Matheus Mima na lateral direita, a dupla de zaga Gutierrez e Guilherme Café, Lucas Prachedes na esquerda, meio campo Ebert, Micael e Ícaro, e os 3 atacantes Eric Bessa, Breno e Lucas Lima. O MAC, então, invicto no Bento de Abreu, 7 vitórias e 5 empates. E um outro detalhe é que o MAC não sofre um gol no Bento de Abreu desde o dia 26 de julho, quando empatou em 1-1 com o Rio Branco, ainda pela segunda fase da competição. De lá para cá são 5 jogos, 6-0 sobre o Joseense, 4-0 sobre o Tupã, 1-0 na Francana, 0-0 contra o Catanduva e na última partida 2-0 diante do São José. E o Rauli Silva está falando, quem puder chega às 18 horas amanhã para fazer a festa junto com a gente na chegada dos jogadores. É lá da Mancha Azul lá. Se o Guilherme estivesse em Marília, eu ia falar para o Rauli, ó, fala que vai ter alguma coisa para comer que o Guilherme vai aparecer. Com certeza, com certeza. É isso, né? Mas legal, pessoal, a torcida do MAC vai fazer a festa. Eu queria muito ir nesse jogo, mas amanhã vou narrar um jogo muito legal de vôlei, Osasco e Barueri, para a TVN Esportes, que faz as transmissões do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. E no sábado começa o NBB, que é o meu trabalho principal, o Novo Basquete Brasil. Sábado eu narro Unifacisa de Campina Grande e Rio Claro. Muito trabalho lá, graças a Deus, mas sempre vindo aqui ver os amigos. Tive narrando também os Jogos Pan-Americanos, também na Record. Isso, a gente ia falar sobre isso. Foi muito legal, foram 15 dias assim, muito intensos, uma experiência muito legal. Fiz aqui de São Paulo, né, nos estúdios da Record em São Paulo, e chegava lá na Record 11 da manhã, saía só 1h30 da manhã, 15 dias só vivendo os Jogos Pan-Americanos, e foi muito legal. Pude narrar a medalha de ouro do Brasil no basquete feminino. E foi bem emocionante, Guilherme. Eu vi o trecho lá, realmente bastante emocionante.
a conquista da medalha de ouro, né? Muita gente vai, mas é um pan-americano, né? Mas sempre ganhar dos Estados Unidos no basquete, seja no masculino quanto no feminino, nunca é fácil, né? Independente do campeonato. E o Brasil, né, uma seleção feminina muito desacreditada já de muitos anos, conseguiu realmente um resultado que poucos esperavam, né, Guilherme? É verdade, foi motivo de muita emoção, porque o último título do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, no basquete feminino, tinha sido em 91 em Havana. Aquela cena que o Fidel Castro entrega a medalha para a Hortência, para a Paula, até brinca, não vou entregar não, que o Brasil venceu lá em Cuba. E aí, eu nasci em 91, e aí 28 anos depois, pude narrar uma medalha de ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, e aí, em 91 a narração foi do Luciano do Vale, em 2019 a narração foi minha, então motivo de muito prazer, de muito orgulho, e sempre que a gente está aqui em Marília, é bom vir com a bola toda, porque a gente possa bater um papo aí com todos os amigos. Da próxima vez chega com antecedência. Eu vi uma época aqui que tinha programa de culinária aí tinha bolo e tal. Até agora há pouco. E a nossa querida Laís Araújo? Tá aí também. Tá aí? Sabe que eu tirei ela da sarjeta, né? Sabe, né? Eu sei disso. Mandar um abraço aqui para o Luiz Guilherme Magosso. Silvio está falando, o momento é de concentração total, qualquer detalhe é crucial, tem que meter uns 4 aqui em Marília. Vixe. Essa é a nossa seria vontade maravilhoso, também. né? Mas futebol é futebol. Infelizmente não temos tempo. Vamos lá, 100 abraços hoje, Ronaldo. 100 abraços? Vamos Tem lá. algum abraço especial? O Ica. Abraço para o Ica, que está acompanhando o programa. Todo o pessoal que acompanha na TV e também na internet, audiência muito grande, né, no Facebook também. Grande abraço para toda a galera aí que acompanha sempre com a bola toda. Quem quiser saber mais das transmissões que eu faço e tal, pode seguir lá no Instagram. Pega o celular, segue aí, Guilherme Maia 0 lá no Instagram, @Guilherme Maia 0. Boa sorte para o MAC amanhã. Meu palpite 2-0 para o MAC amanhã contra o Fernandópolis. Sucesso, Guilherme. Valeu, obrigado, Ronaldo. Obrigado, Jorjão. Bom, um beijo hoje eu vou dar para minha mãe que está no céu. Hoje está completando 2 anos do seu falecimento. Então a gente fica com realmente o coração apertado, tá certo? Programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.